com a mão no coração. Deixa eu ler essa escritura para você. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E disse Calebe: darei minha filha Aquisa em casamento ao homem que atacara e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, que significa o nome dele, leão divino, leão de Deus, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Era a cidade dos livros, era a cidade santuário, era uma importante cidade. Foi Otoniel que ajudou Calebe a conquistar Hebrom, com esta importantíssima cidade, que era como se fosse um local onde os escribas ficavam, onde os livros, de onde tudo saía. E ele foi lá e conquistou aquela parte importante onde formava a cultura. Olha que coisa forte. E foi Otoniel, quando Calebe disse: quem conquistar Kiriat Sefer vai se casar, eu vou dar minha filha Aquisa em casamento. Aquisa sempre representa essa feminilidade, essa mulher sensível, feminina, suave, mas ao mesmo tempo ela faz esse papel claro de uma filha que tem relacionamento com o pai, mas de uma mulher que tem uma postura forte diante do seu casamento. Ela tem influência, mas ela é suave, ela é feminina, mas ela é forte ao mesmo tempo. Então, Otoniel, ele enxergou em Aquisa um prêmio tão valioso, que ele partiu para cima e conquistou aquele território. E aí, a Bíblia diz, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Olha que coisa interessante. Tem uma tradução, na NAA, por exemplo, vai falar: já que o Senhor me deu terras secas. Aquisa nasceu no deserto, naquela peregrinação pelo deserto. E quando o pai dela dá a ela a herança em terras secas, ela não desprezou aquelas terras, mas ela também não aceitou permanecer na sequidão. Viver o resto da vida em terras áridas. Afinal, ela nasceu no deserto, ela conhecia o deserto, e ela não estava disposta a passar o resto da vida dela vivendo em terras áridas. Olha que mensagem. Olha que mensagem. Então ela vai até o pai, que aqui é uma representação do próprio Senhor, e ela pede fontes. E a generosidade de Calebe foi tão grande que ele deu fontes superiores e inferiores, que nós podemos traduzir como bênçãos espirituais, bênçãos naturais. Ele deu todas as bênçãos, bênçãos sobrenaturais e naturais, fontes superiores e fontes inferiores. E
este jovem casal aqui fez história na palavra de Deus. Começando com Otoniel, conquistando a cidade dos livros, ele foi no ponto da cultura, você está vendo? Como um jovem pode afetar a cultura, ele pode conquistar aquele lugar que até então era impenetrável. E agora ele entra não para ser dominado, para conquistar aquele território. E ele conquistou. E ele se casou com uma mulher feminina, que tinha um bom relacionamento com o pai, e que era uma mulher de visão, uma mulher forte, uma mulher que a Bíblia diz aqui o persuadiu, quer dizer, ela mostrou para ele, nós não vamos viver a vida, olha a visão dessa mulher, nós não vamos viver a vida em terreno árido. Eu quero ir até o meu pai pedir as fontes. Já que ele me deu terras secas, eu quero as fontes. Porque eu não vou viver em terras áridas o resto da minha vida. Eu não vou gerar filhos em terras áridas. Eu quero fontes. E ela foi com a aprovação do marido, porque ela mostrou a ele, você vê a visão dela, partiu dela. E ela conquistou do pai as fontes superiores e inferiores. Mais tarde, quem foi o primeiro juiz de Israel? Otoniel. Otoniel, ele, o leão de Deus, ele foi levantado para colocar ordem na nação, para restaurar a adoração da nação. E a nação estava sendo julgada, subjugada, mas quando Otoniel é levantado por Deus, ele atrai 40 anos de paz. Então, um casal jovem que usou a vida da melhor maneira. Pensa um casal admirável, pensa um casal que combina, que juntos fizeram um trabalho extraordinário, começando com Otoniel conquistando a cidade dos livros. Porque ele enxergou em Aquisa um grande prêmio. Casou-se com ela e casou-se mesmo com um grande prêmio. Ele viu que essa mulher tinha visão. Partiu dela. Nós não vamos terminar nossos dias em terras áridas. E ela foi à procura. E ela conquistou fontes para a família, fontes para a sua herança, superiores e inferiores. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Zerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados por durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, Otoniel foi a resposta de oração de uma nação. Ele tinha que ser mesmo o primeiro juiz, porque foi ele que conquistou o centro da cultura, o santuário dos livros. Tinha que ser ele. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. Você já parou para pensar você se tornar a resposta de oração de alguém? O Espírito do Senhor veio sobre ele,
Otoniel era um homem cheio do Espírito de Deus, possuído pelo Espírito de Deus, de modo que libertou Israel. De modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele, libertou a nação. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz, até a morte por 40 anos. A nação teve paz, isso significa que ela não voltou às velhas práticas, porque ele foi uma influência forte. Deus está à procura desse tipo de gente. Deus está à procura desses homens e dessas mulheres surpreendentes, que formam famílias surpreendentes, gente que constrói uma história que inspira a gente. Só de você estar lendo, você já se inspira em Otoniel, o leão divino, o leão de Deus, em Aquisa, que o nome significa anel, pulseira, significa uma aliança. Só de você ler, você se inspira. Deus está à procura de pessoas que não se vendem. Quantos que se venderam e se corromperam? Mas não Otoniel, não Aquisa. Estes, eles permaneceram fiéis e fortes. Observa que eles só cresceram, porque quando Israel clamou por socorro por conta da desobediência, quem Deus escolheu para liderar o povo por 40 anos? Otoniel. O casal Otoniel e Aquisa. Porque Otoniel era casado com uma mulher que tomava a frente espiritualmente pela família. Otoniel foi um homem cheio do Espírito de Deus. Otoniel foi o jovem que conquistou Kiriat Sefer, a cidade dos livros. Otoniel enxergou em Aquisa um grande prêmio. E ele estava certo. E aqui nós vemos um casal inspirador, que mexeu na cultura, que teve o poder de influenciar uma nação, antes mesmo de assumir a liderança da nação, porque assim que é, eles já estavam produzindo frutos. E quando a nação clamou por socorro, a resposta da nação foi a Otoniel como juiz, o primeiro juiz da nação de Israel, dentre os 12, foi Otoniel. E ao contrário do último, que foi Sansão, que viveu uma vida desordenada e foi quebrando princípios, Otoniel não. Ele viveu durante toda a sua vida, enquanto ele viveu, olha que palavra, enquanto Otoniel viveu, a nação teve paz. A nação permaneceu na linha, porque ele chegou botando ordem numa bagunça. O Senhor tem falado bastante sobre isso. Onde estão os que o Senhor pode levantar para colocar ordem? Ordem em casa, né? Ordem na família, ordem no mundo. Onde estão as Aquisas que não aceitam a aridez na família e clamam ao Pai por fontes, por vitórias, e transformam o destino de toda a família?
Onde estão aqueles que Deus olha e diz, você vai ser a resposta de um povo? Que por causa dessa pessoa, uma nação fica 40 anos em paz, em adoração, andando na linha. O Senhor está à procura dessas pessoas, de casais como Otoniel e Aquisa. Não muitos se diferenciaram como Otoniel e Aquisa. Otoniel e Aquisa é aquele exemplo que deve ser perseguido. Deve servir de inspiração para os jovens. Quantos jovens que estavam se perdendo, mas Otoniel estava indo à guerra e entrando no centro da cultura de Canaã e conquistando. Quantas jovens que estavam talvez já se perdendo ali, como nós vemos, a nação se perdeu logo à frente. E Aquisa estava correndo para o pai, pedindo ao pai fontes, porque não estava disposta a viver com sua família em terras áridas. Eu posso ter vivido por um tempo, mas agora eu tenho meu pai, eu vou pedir ao meu pai já me deu terras, eu não vou desprezar o que ele me deu, mas também não vou aceitar, continuar em terras áridas. Eu vou pedir as fontes. E Deus, que é tão generoso, Ele é capaz de te dar as bênçãos espirituais naturais. Ele é capaz de dar fontes superiores e inferiores. Mas ela foi à procura. Ela simplesmente olhou para algo e ela não desprezou, mas também não aceitou viver daquela maneira. Pega essa palavra. Deixa o Espírito Santo discernir ao seu coração, clarear as coisas para você, e que essa história tão incrível possa inspirar a muitos a tomar decisões sábias na vida. Este casal fez diferença na geração deles, tem muita diferença. Será que nós temos esta visão de vida, de sermos usados por Deus, estarmos envolvidos só com o que é relevante e fazer aquilo que vai ser inspirador para outras pessoas e deixar um legado como eles deixaram? Em nome de Jesus. Com a sua mão no coração, vamos falar com o Senhor. Ó meu Deus querido, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra nos ensina e inspira, nos conduz, nos ensina. O que seria de nós sem a sua palavra, Senhor? São escrituras tão inspiradoras, tão poderosas, que eu só tenho que agradecer ao Senhor por ter registros e pessoas que decidiram fazer bom uso da boa vida que o Senhor sempre nos deu. O Senhor nos deu a vida e nos deu para construirmos algo glorioso e não fazermos dela uma vida pequena e irrelevante. Otoniel e Aquisa foram relevantes na geração deles, foram impactantes, e que este casal nestes dias possa edificar muitos jovens e casais a construírem uma grande vida,
focados no que é relevante, fundamentados em princípios e valores. Obrigada, Senhor. Obrigada por tua palavra. O leão divino foi levantado, o homem cheio do teu espírito, para colocar ordem, que mais pessoas possam se levantar e colocar ordem onde não há ordem. Pessoas de coragem, que conquistam os portões do inferno. Que mais Aquisas possa ser levantado, Senhor. Eu oro para que o Senhor levante Aquisas. Mulheres que amam ser instrumentos nas suas mãos, instrumentos de bênção. Aquisa quis ser esse instrumento inspirador. E eu oro por mais Aquisa, Senhor, por mais Otoniés. Muito obrigada. Passa do teu sangue aqui. Se manifesta poderosamente. Toca os corações grandemente. Desperta. Eu sempre oro para que o Senhor venha e tire o agravo dos ouvidos, as escamas dos olhos, para que o Senhor toque os corações lá no íntimo, e que nenhuma pessoa fique indiferente ao que tem ouvido, mas que a sua palavra possa tocar, ir no cerne da alma, e que seja despertado um desejo profundo, real, justo, de viver uma vida que te glorifica. Senhor, que pessoas estejam sendo despertadas a colocar ordem, a restaurar a adoração, a não ter medo de conquistar os centros onde uma cultura maligna está sendo propagada. Que mulheres sejam despertadas a buscar por suas famílias, a buscar no seu Pai eterno as fontes superiores e inferiores, e não aceitar viver, nem ver sua família viver em terras áridas. Um casal inspirador, este jovem guerreiro que se casa com esta mulher temente, e ambos foram uma estrutura para uma geração. Mudaram a cara da nação por 40 anos, restauraram a adoração. Ah, Deus, ambos viveram para um propósito maior do que eles mesmos. Ambos lutaram pela causa certa. E eu oro para que esta mensagem entre e tome os corações agora de forma revelada, e que nenhuma pessoa consiga viver da mesma maneira, uma vida rasteira e pequena, não, mas que queira uma vida de excelência, porque muitos perseguem o sucesso, mas a verdade é que nós temos que perseguir a excelência e atingiremos o sucesso. Quando esse casal buscou uma vida à base de atitudes excelentes, se tornaram bem-sucedidos. Eu oro por tua igreja, Senhor, para que um despertar profundo aconteça, e que o teu povo tenha fome e sede por uma vida de valor, por uma vida grandiosa, por uma vida de excelência, onde o teu nome é honrado e é glorificado. Pessoas de impacto na sociedade, na família, porque a tua palavra diz que nós somos o sal da terra
e a luz do mundo. Se há trevas é porque falta luz. E se o sal se tornar insípido, se nós nos alinhamos com o mundo, nós só servimos para sermos pisados pelos homens. A igreja não está aqui para se tornar subcultura. Nenhum cristão pode se tornar subcultura, estar submisso à cultura, mas combatê-la com fé, com ousadia, com coragem, como Otoniel, o leão de Deus, se levantou com coragem. Um rapaz que queria construir família, ele conquistou o Kiriat Sefer, porque ele queria casar-se com Aquisa, ele queria esse bom prêmio, ele queria construir a vida dele com uma mulher temente, sábia, e foi isso que aconteceu. E eles formaram um casal que te glorificou, e eles viveram para a tua presença, para o teu povo, para um propósito maior do que eles. Eu oro para que todos sejam inspirados e que possam se levantar agora com a decisão de viver num nível mais alto para a honra e a glória do teu nome. Cubra cada um com teu sangue, toca os corações profundamente e que nenhuma pessoa saia da mesma forma, mas que todos sejam tocados e impactados para a glória do teu nome. Eu abençoo a igreja, eu abençoo cada templo, que os altares sejam possuídos pela sua presença. Tudo que vamos realizar aqui que glorifique o teu nome. Neste dia especial, Dia dos Pais, que as famílias sejam fortalecidas e possam sair dos nossos templos fortalecidas, estruturadas, que os jovens possam sair desejosos de imitar Otoniel e as meninas desejosas de imitar Aquisa, jovens que querem construir uma família sólida e realizar para o teu reino, e fazer história para o teu reino, serem relevantes na terra e não comuns. Eu os abençoo. Eu consagro esta reunião ao Senhor, peço que a tua presença seja real, fala aos corações e que nenhum saia indiferente à reunião de hoje, a tudo que o Senhor já está fazendo. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos, se manifesta poderosamente, assuma o controle deste altar e de todos os altares do nosso ministério, e que a sua glória seja real, manifesta-se poderosamente, Senhor. Faça a obra. Muito obrigada por tudo. Eu te louvo e agradeço. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador.
Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.